Salve, salve mulheres do planeta, são 10 horas e 17 minutos e vocês estão a assistir o Planeta Mulher, que começa agora, e toda semana eu estou aqui com mulheres incríveis. Toda semana eu tenho uma entrevistada assim muito rica e que traz muita informação e alegria para esse programa. Mas hoje, vocês que me desculpem, mas eu não tenho uma entrevistada, eu tenho duas. Não, mentira, eu tenho 3 entrevistadas, porque uma é bom, 2 é bom, mais 3 é demais. Mas a gente, antes de começar o programa aqui na nossa pré-entrevista, a gente estava falando que nós temos hoje um programa glorioso. Por que será? Olha esses sorrisos, e nós temos hoje aqui nada mais, nada menos do que 2 Glórias e uma Grinoalda. Tá bom pra vocês ou vocês querem mais? Sejam bem-vindas, Grinoalda Ávila, Glória Reis e Glória Pereira. Sejam bem-vindas aqui no nosso planeta. Quem é que quer saber tantas coisas que estão prestes a acontecer nessa semana? Vem toda a gente pra cá, sintonize agora na Rádio Clube, seja de onde for que você estiver a nos assistir, no Facebook, no nosso aplicativo, no carro, porque eu sei que vocês estão sempre indo fazer suas compras e estão sempre a mandar recadinhos aqui pra gente. Portanto, muito bem-vindos a vocês que estão aí do outro lado, porque você já sabe, você é o melhor ouvinte do mundo. Na verdade, para mim é o melhor ouvinte do planeta. Vamos começar aqui então já a nossa apresentação. Grinoalda, que é a nossa sócia do Planeta Mulher. Gri, você veio aqui basicamente a semana passada. Foi basicamente a semana passada. Bom dia a todos os ouvintes, espero que estejam tão radiantes como está o sol aí fora. Está uma maravilha. Hoje é um dia onde a luz entra pelos olhos dentes, pelos poros da pele. Está uma maravilha. Espero que tenham todos um bom dia. Muito bem. A nossa Glória, que é do Grupo Alegro, também está ali toda de amarelo. Foi para trazer o sol, Glória? Sim, bom dia a todos. Sim, hoje está realmente um dia radiante e apetece mesmo sair, e vamos ter atividades hoje que convidam muito a sair. Fiquem atentos. Glória, também é meio sócia do Planeta Mulher. Conta lá o que você veio trazer hoje pra gente. Bom dia a todos, espero que se encontrem muito bem, tal como as minhas colegas já referiram, neste dia maravilhoso de sol. Finalmente a primavera deu um ar da sua graça. Nós hoje vamos ter uma conversa muito interessante sobre atividades que estão a decorrer aqui na nossa escola, em todo o lado, em toda a ilha. Fiquem atentos porque vai valer a pena. Comprovando aquilo que a terceira é o que mesmo, Glória? Um parque de diversões e de atividades. Aliás, até quando faz sol, quando faz chuva, quando faz frio, aqui não tem erro, não é? Nunca se para nesta ilha. Nunca se para nessa ilha, e graças a Deus. Se não é fora, se é dentro. E as pessoas reinventam e estão sempre a trabalhar em prol da sua ilha e em prol da cultura, da generosidade também, da misericórdia. E se calhar é nesse sentido que eu fazia um primeiro apelo. Posso, Claudine? Claro que pode e deve. Está a decorrer agora mesmo na iniciativa Um Dia pela Vida. Se estiver aí pelo Porto Judeu, pela Salga, vão encontrar um grupo muito simpático que se juntou na Cruz do Canário e que está a caminhar até à Salga. Portanto, se ainda não tem programa, pode juntar-se e ao mesmo tempo fazer o seu donativo para esta causa tão importante de um dia pela vida. Caminhar pela vida, pela prevenção e pela ajuda à Liga contra o Cancro. Quem é que já não teve na sua história? Eu própria já tive também, já vivenciei esta doença terrível que ceifa os nossos entes queridos e portanto é sempre bom lembrar, sempre bom prevenir. E se estão aí por baixo ou se estão a passear e quiserem parar para fazer uma caminhada, juntem-se a este grupo que está no Passeio dos Artistas e que vai até à Salga e volta. Essa é uma iniciativa brutal, porque é uma iniciativa que não fala de doença, mas fala principalmente sobre o estar melhor, sobre prevenção. Exatamente, prevenção e
e casos de sucesso, porque até muito pouco tempo atrás, e isso é muito importante a gente referir aqui, até muitíssimo pouco tempo atrás era uma sentença de morte. Mas nós temos aqui, a própria Gri falou, estamos aqui hoje para festejar, para falar, para celebrar, e é uma iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro, e nós somos mulheres, nós sabemos que infelizmente cada vez mais as idades começam a ser mais cedo, não é? Então isso é importante também a gente trazer aqui. É uma forma de missão de vida, alertarmos todas as mulheres sobre esse assunto. E estar ali, nesse lugar, para quem está nos ouvir, estar lá e mostrar para as pessoas todas, é uma forma também de partilhar esse momento com todos, né, Gri? E de percebermos que, por exemplo, eu estou aqui com a Glória, nós somos colegas na Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond, na EBI Francisco Ferreira Drummond, e estas equipas, ela faz parte de uma equipa, eu faço parte de outra equipa, é feita com pessoas comuns que se podem associar e depois desenvolver algumas iniciativas que, neste caso, na Ilha Terceira, terão o seu términos no dia 4 e 5 de abril, com a organização da Freguesia das Lajes, e na Zona Verde depois da Praia da Vitória. No nosso caso, a nossa equipa formou-se um bocadinho mais tarde, mas fez esta iniciativa desta caminhada hoje, também tem rifas e depois também vai colaborar no dia 4 e no dia 5, que será um evento onde estão todos convidados a ir, porque são 2 dias de intensa atividade cultural e de solidariedade também, exatamente. E de quebra ainda fortalece a vitamina D no corpo, que estamos todos a precisar muito. Bem, Planeta Mulher já começou lindo e eu tô aqui cheia de pessoas que estão aqui na nossa página conferindo essa entrevista de vocês. Então, Belinha, obrigada por estar conosco. Alda, Lúcia, Andréia Lima que fala: meu Deus, que 3 lindas! Olha, Andréia, eu devo dizer que eu concordo. Já viu que elas não vêm falar sobre um assunto. Geralmente as pessoas vêm aqui falar sobre um assunto. Elas vieram logo falar sobre 3 assuntos. Bem, Glória, a gente vai aqui por ordem, vocês estão vendo aí no nosso vídeo. Glória, o que você traz hoje pra gente? Ok, estou aqui em representação do Coro Alegro. Portanto, o Coro Alegro eu adoro. É um coro que existe aqui na Terceira fizemos este ano os nossos 10 anos, há uma década, e temos como mestre aqui a Grinoalda Ávila, e o Coro Alegro, além de ser um coro de vozes, não é, de cantar, nós temos outros propósitos. Portanto, nós quando vamos aos ensaios, nós não vamos só para aprender a cantar. Portanto, há ali também uma componente social, há ali portanto, nós temos outras preocupações. Neste momento, e também tem vindo acontecendo ao longo do tempo, nós estamos a participar neste fim de semana em 2 eventos. Ontem participámos num que é da responsabilidade da Caritas, angariação de alguns, portanto, de alguns géneros. Fizemos um pequeno apontamento, não foi propriamente um concerto, agradecemos muito o convite que nos foi feito e temos sempre muito gosto em participar nestas atividades. E amanhã iremos participar no Jubileu das Misericórdias, também no mesmo formato, um pequeno apontamento, mas para nós é sempre uma alegria e temos sempre este gosto de colaborar nestas causas que são nobres e que realmente nós valorizamos muito e que são de muita importância, porque cada vez mais é preciso atender a situações, como a Grinoalda estava a dizer, este evento que existe, portanto, esta caminhada pela vida, também atender às situações de pessoas que necessitam sempre da ajuda, não é, da solidariedade, o caso da Caritas, que cada vez às vezes tem mais dificuldade em conseguir chegar a tantos casos, a tantas solicitações. Portanto, o Alegro, sendo um coro, também tem este propósito, portanto, esta componente social de estar desperto para estas causas e participar sempre. Temos sempre essa preocupação de participar. Muito bem. A nossa Glória, o que você traz hoje aqui pra gente? Tal como a Gri já referiu, eu trabalho na Escola Francisco Ferreira Drummond e recebi um desafio por parte de uma outra colega que também faz parte das equipas de Um Dia pela Vida, de formar uma equipa. Eu e a Ruth lembramos-nos logo automaticamente de uma feira do livro. Sendo uma escola do meio rural, em que muitos meninos não têm acesso a livros, parece mentira em pleno século XXI, mas é verdade. Mais fácil ter um telemóvel do que
Sim, não é? mais fácil ter um telemóvel do que um livro. Este foi o mote. Pensámos na Feira do Livro Solidária, que decorreu no dia 20 e 21 de março, e como a nossa GRI, para além de tudo o que já sabemos que faz, é a coordenadora da nossa biblioteca, aliámos o encerramento ao Dia da Poesia que decorreu ontem. Esta feira teve uma dupla função. A primeira, a angariação de fundos para a Liga contra o Cancro, mas o título já diz tudo. O título da nossa equipa é O Livro dá Vida. Primeiro começamos pela literacia em saúde com as crianças, explicar-lhes aquilo que a Claudina há bocadinho referiu, que o cancro não é uma sentença de morte. Eles sentiram-se muito envolvidos. Nós começamos desde as várias faixas etárias em ir às salas, em fazer uma breve exposição sobre o tema, a seguir pedir-lhes a doação de livros usados que seriam mais tarde vendidos na feira. Para além de a escola se ter envolvido e muito, todas as autarquias da nossa zona, que são Feteira, São Sebastião e Portesdeu, sentiram o eco do nosso chamamento e participaram muitíssimo, recolhendo livros nas próprias juntas de freguesia. Tivemos, para além disso, e com muita surpresa nossa, um grande eco em termos de livrarias, em termos de editoras, em termos de Câmara Municipal, museu, até o próprio Sr. Secretário do Ambiente, Alonso Miguel, fez questão de ir pessoalmente entregar livros maravilhosos. Olha que incrível. Maravilhosos, livros extraordinários sobre os Açores, a fauna, a flora, maravilhosos. E sendo nós uma escola Erasmus com... Erasmus são relíquias que podem ser usadas em projetos futuros. Vocês três têm algo em comum. Vocês três são professoras, né? A Gri e a Glória Pereira dão aulas em São Sebastião. Você também, não, Glória? Na BI da Praia da Vitória. Muito bem. Vamos pensar. Vocês três têm uma visão muito particular da educação e desde sempre. O que vocês percebem nessas iniciativas ligadas à educação? Porque, de alguma forma, ela converge. Hoje, ela também interage com a sociedade. Se há muito pouco tempo a gente tinha uma educação que era dentro dos portões da escola, que era algo mais apenas troca de informação, hoje a educação traz aqui um novo formato, uma nova perspectiva quase. Eu quero a perspectiva de todas vocês, mas nós vamos começar aqui pela Gri. Não estava à espera disso, né, Gri? Sim. Eu sempre percepcionei a educação do ponto de vista de a gente a fazer e a ver e a tocar e no nosso caso a experienciar, é que a gente aprende. E estes desafios que são lançados fora um bocadinho, porque o currículo, no fundo, também se pode rever neste tipo de coisas, nestas iniciativas. Quando tu conheces um escritor, tocas nele, quando tu ouves as palavras dele, o que ele faz, afinal aquela pessoa que escreveu A Desgarrada na quinta-feira, por exemplo, foi ao Porto Judeu, a nossa Conceição também, e partilhou um dos poemas dela, e os meninos ficaram muito admirados que ela que era a autora da Desgarrada que eles tinham cantado no dia do patrono. Mas esta pessoa tem um rosto, tem uma cara, tem assim, por exemplo, ontem a mãe do Tomás, de um aluno nosso, a Angélica, esteve a declamar poesia. Depois os outros meninos, tínhamos mais um tempinho, os meninos quiseram começar a fazer parte eu achei aquilo extraordinário, até podem achar que não, mas aquilo foi extraordinário, porque os miúdos, por iniciativa, queriam ir para o palco, fazer alguma coisa que eles sabiam de cor, por exemplo. Os meninos do primeiro ano quiseram ir declamar aquele poema do José Fenha, e eu fiquei de boca aberta porque eles ainda o sabiam. Veja. De cor. E organizaram-se em cima do palco, à frente da Filomena, e a Filomena dizia, queria, mas será que eles não sei? E eles diziam, não, sabemos, sim senhora. Do primeiro ano. Outros foram cantar canções, o quarto ano foi cantar as Ilhas, portanto, o poema. Foi uma coisa muito gira, aliás. O dia de ontem, na nossa escola, foi um exemplo daquilo que se pode fazer e de múltiplas competências que os pequenos podem desenvolver. A ir, a estar,
a bater palmas, a fruir, a ouvir, a gravar. Nós gravámos também para a Unesco. Ontem eram os tambores pela paz. Ontem conseguimos congregar várias iniciativas. O Dia Mundial da Poesia. Sim. O Dia Mundial da Árvore. As ecoescolas, a nossa colega Catarina de Religião e Moral, estiveram com todas as turmas a plantar uma árvore para o nosso Jardim da Paz. Meu Deus, que Os tambores da paz, a nossa turma de ocupacional gravou, juntamente com os meninos do 6º ano. Tiveram a tocar tambores, a ouvir tambores, os nossos autistas. No meio daqueles meninos todos ali, foi uma coisa fantástica na biblioteca. Veio uma avó contar a escola toda história. Envolveu nisso, né? Sim, tivemos a sorte de ter o nosso presidente da junta, o Sr. Guilherme Bizarro, todo o dia connosco. Olha lá. Que engraçado. Um telemóvel com a agenda atrás, a gravar tudo, e agradecemos muito ao Sr. Guilherme o valor que ele tem dado e toda a partilha que ele tem feito e estado connosco como parceiro na nossa escola. Muito também bem. há a nossa comissão executiva que nos apoia nestas ideias malucas. Bem, mas nós estamos falando da escola de São Sebastião, que tem o nome, qual é? Francisco Ferreira Drummond. Francisco Ferreira Drummond, que é a escola de São Sebastião, mais conhecida assim. Entretanto, a nossa Glória Reis trabalha não é nessa escola. Não. E qual a sua perspectiva lá na escola que você trabalha? Eu acho que cada vez mais, hoje em dia, o grande desafio dos professores e da escola é a motivação para a aprendizagem. Concordo. E é o tornar as aprendizagens significativas, que é um bocadinho o que a Grinalda está a dizer. O experienciar, o tocar, o sair da sala de aula, o participar em projetos. Isto é que faz os miúdos sentirem que vão adquirir aqueles conhecimentos, mas de uma forma significativa, que vão levá-los para a vida. Portanto, não são coisas vazias, áridas. E realmente estes projetos são muito importantes para que isso aconteça. E depois também há uma outra parte que é quando eles estão a participar neste tipo de atividades, é a componente social. Portanto, as competências que eles estão também a desenvolver a nível social, o saber estar, o saber ouvir, o respeitar, portanto, o sítio onde estão, como é que se está naquele sítio, e também a questão da inclusão, como dizia a Grinoalda, depois já há aqueles meninos com outras problemáticas que também, ao serem incluídos neste tipo de atividades, neste tipo de experiências, eles também sentem que realmente estão ali como os outros e são capazes de também colaborar conforme as suas potencialidades, não é? De acordo com as suas problemáticas. Mas há toda uma panóplia depois de competências que se podem desenvolver, e estando também a trabalhar o currículo, como disse a Grinoalda, e bem, porque isto não pode ser desfasado do currículo, não, eu agora vou fazer aquele projeto e depois então vou para a sala de aula trabalhar. Exatamente. Não, tem que ser tudo interligado e tem que ser tudo, portanto, uma questão de se pensar em temáticas que vão de encontro ao currículo, mas que estão também de encontro com outras componentes sociais e até problemas da sociedade que hoje em dia é preciso serem trabalhados. Isso é maravilhoso de ouvir, e eu percebo que todas vocês já têm alguma experiência. Se calhar, no mínimo, cada uma já tem mais de 15 anos de experiência, pois é. São umas jovens senhoras, não é? Gentileza gera gentileza, e você sabe que esse é o mantra nosso aqui do Planeta Mulher. Mas por que eu digo isso? Porque hoje a gente enxerga 3 grandes profissionais que conseguiram também pessoalmente se reinventar. Se calhar quando vocês fizerem um curso de educação para vocês não aprendiam esse tipo de coisa, mas hoje vocês fazem questão de transformar isso. Fala, Gri, porque eu quero também a perspectiva da nossa Glória Pereira. Sabes o que é que eu acho? É que é preciso, nesta questão de reinventar ao longo dos anos, a gente não pode, a gente tem que ter um espírito aberto, open-minded. Open-minded. E questionar as nossas práticas também. Não diminui ninguém quando a gente se questiona. E muda, né? Aliás, A questão da autoridade, a gente não perde a autoridade por a gente se questionar e para a gente experimentar coisas novas e para a gente chegar à conclusão que de facto há coisas que já não funcionam e que não funcionam naquele contexto e que é preciso reinventar. Não há problema nenhum, pessoal. Não. Aliás, o Antero, numa entrevista que ele teve aqui a semana passada, ele fala quase que a mesma coisa, né? Ele fala sobre a capacidade que a gente tem de reinventar, mas ao mesmo tempo o medo, porque não é fácil mudar.
não é? Tem que ter esse esforço. Glória tá ali a concordar com tudo isso. Eu gosto muito porque eu conheço bastante a Glória e conheço o quanto você é envolvida nesse contexto de transformação da educação. Eu já acompanhei você assim, toda aflita, querendo fazer as coisas cada vez melhor, cada vez melhor. Fala pra gente sobre essa sua perspectiva e até um pouco sobre esse caminho de enxergar a educação como uma comunicação unilateral quando você começa a trabalhar e hoje. Pronto, é assim, eu só concebo a educação com uma pedagogia ativa. Eu sou adepto número 1 da pedagogia de projeto. Quero esclarecer que eu sou educadora, ainda tenho sorte. Porque tenho algumas privilégios em relação aos outros ciclos de ensino, em que eu sou a gestora do currículo. Sim. Agora trabalho a pares e felizmente, e a Gris sabe, este ano tenho uma parceira número 1 igual, parecida, muito parecida, com uma maneira de trabalhar idêntica. Eu só concebo a educação como uma pedagogia ativa. Os meninos são o princípio e o número 1. E tem que ser, tal como a Gri disse, é uma construção. Se nós partirmos dele com o respeito que as crianças exigem e nós lhe dermos as hipóteses e as ferramentas, eles fazem maravilhas. Tal como eu já referi, esta Feira do Livro, e desculpem, porque eu estou muito focada nisto, porque foi o último e está muito fresco, acabou ontem e foi muito forte, a Gris sabe, foi muito bom. Nós conseguimos abrir a escola a toda a comunidade. Tínhamos centenas, largas centenas de livros, e quando começámos a fazer as publicações, vieram pessoas que não pertenciam à nossa escola à Feira do Livro. Chegaram-nos e, agradados com a iniciativa, a perceber a importância do livro. E foi muito bom ver os pequeninos desde 3 anos até aos grandes dos outros ciclos envolvidos naquela atividade onde se deu um valor ao livro, a importância do livro. Para além disso, como eu disse no início, eu só concebo a educação como uma educação ativa, não fechada nas 4 paredes da sala. Muito bem. Eu trabalhar por projeto pressupõe muito isso, só tenho pena de não ter mais oportunidades de sair. Mas quando eu não consigo sair, eu abro as portas. Aí há tempos houve uma coisa que me marcou. Eu antes não trabalhava na Ferreira de Drummond, trabalhei 12 anos no Porto de Gedeu, e no primeiro ano que eu fui para São Sebastião, um auxiliar disse-me uma coisa que me marcou. Disse-me, agradado, professora Glória, eu nunca tinha visto tanta gente entrar numa sala do pré-escolar como na sua. Olha lá. Pronto, porque eu só concebo a educação como uma interação de fatores. Eu só sou um elemento do grupo. Exatamente. E tal como a Gri disse, e concordo perfeitamente com ela, todos os dias é preciso fazer uma reflexão, pensar. Eu penso com os meninos e a partir daí eu avanço para a etapa seguinte. Só aí concebo a educação. As competências estão todas lá. Eu só tenho que saber pô-las nas atividades que eu vou desenvolvendo. Que eu, com o meu grupo, tenho muita sorte e volto a referir, adoro trabalhar na Escola Francisco Ferreira Drummond. É uma escola aberta, uma escola com muitas atividades que proporcionam estes momentos de interação que são essenciais na educação. Muito bem. Bom, tanta gente conosco aqui na nossa live, tanta gente. Portanto, no nosso direto aqui no Facebook nós temos a Laura, a Paula, a Emília, Joana, Inês, Fábia e ainda temos a nossa Margarida. Muito obrigada por estar conosco, e eu sei que vocês estão a adorar também essas mulheres que tanto fazem pela sociedade, pela educação, e nós já vamos falar também sobre a responsabilidade das educadoras, das professoras, de toda a gente que trabalha nas escolas. Mas antes eu preciso pedir, todas nós que estamos aqui, aplausos, sabe pra quem? Todas as vezes que um homem entra na nossa live, nós aplaudimos. Aplausos pro Francisco. Ô, Francisco, obrigada. O Francisco, há 3 semanas ele aparece aqui. Obrigado, Francisco, tá sempre a mandar recadinhos. Por acaso ele já acabou de me mandar um recadinho assim: não conhecia essas senhoras, mas já tava ali, eu assisti aqui essa live. Obrigada, Francisco, por estar conosco. Depois você fala aqui pra gente se você tá aqui na terceira ou de onde que você está a nos ver. Olha, Suzana também acabou de entrar. Obrigada, Suzana, por estar conosco. Vamos falar sobre responsabilidades. Uma coisa é a escola como instituição,
Outra coisa é a gente como agente de educação. É algo de, primeiro, extrema responsabilidade e também de transformação da sociedade. Como sempre, estou começando aqui pela nossa GRI, que está mais fácil o nosso enquadramento, é só por isso. Sim. A escola é uma grande equipa. Uma escola é uma grande equipa. Tem alunos, tem professores, tem funcionários. Os pais? Tem os pais, tem as valências da comunidade. Portanto, é como se fosse um puzzle. E aquele puzzle interage com um ser que está em crescimento. Sim. Na verdade, o ser é o mesmo. A cabeça é a mesma, o coração é o mesmo. E hoje em dia nós sabemos que a nossa sociedade tem alguns problemas para resolver. Sim. Sobretudo interrelacionais. Nós estamos a interagir também com um outro fator muito importante e um outro elemento importante, que são as tecnologias. Pois é. E sem contar o pós-pandemia, que também influenciou muito. Muito. Portanto, é um contexto complexo. É um contexto complexo. Muito desafiador para um ser humano que também tem que mudar nos períodos de mudança. Exatamente, que tem que aprender muitas coisas, que constantemente compara o ontem com o hoje. Depois a gente também já começa a antever como é que será o futuro e assim, que pessoas é que a gente quer. É isso. A Glória tá ali pensando, meu Deus, o que eu vou dizer? Mas eu penso que é também um outro desafio muito grande. Eu também sou professora, enquanto educadores, enquanto professores, enquanto profissionais de uma escola, de uma instituição de ensino, o ter que aprender junto com eles. Porque nós temos que aprender desde as redes sociais a todas as tecnologias, porque senão a gente vai ser o quê? As velhotas da sala. Info-excluídos. Adoro esse tema, realmente. Como é que é esse desafio? Gerir o equilíbrio. Né? Exatamente. Não, como dizia aqui a Glória há bocadinho, a outra Glória, eu acho que nós não podemos cair no erro de nós, enquanto agentes de educação, nós centrarmos tudo em nós. Nós, como ela disse bem, nós somos uma peça do puzzle. E nós primeiro temos que ver muito bem os alunos que temos à nossa frente. Cada aluno é uma realidade, cada turma é uma realidade, cada escola é uma realidade diferente. Olha o tamanho desse desafio. E é um desafio enorme, exatamente. Nós podemos ter a nossa planificação, nós podemos ter tudo muito preparado, mas aquilo de repente pode nada funcionar ali naquele momento, com aqueles alunos, naquele contexto. Portanto, aquilo pode ir tudo para água abaixo, digamos assim. Portanto, nós temos, enquanto agentes de educação, temos que ter a clareza, digamos assim, a abertura de sermos capazes de se calhar até de um momento para o outro mudarmos uma coisa que tínhamos pensado que aquilo ia resultar muito bem naquele momento. Portanto, tem que haver esta flexibilidade. Portanto, e para isto nós temos que estar muito bem preparados, nós temos que estar sempre à procura de outros recursos, por exemplo, a nível das novas tecnologias. Os miúdos desafiam-nos com imensas coisas, imensas questões, até mesmo as próprias tecnologias, quantas vezes eles sabem mais do que nós. Então não? e sei lá, e é uma amálgama de coisas, digamos assim, que o professor se vê perante uma realidade que tem que saber dar resposta. E não pode ficar parado, nem fechado em si, no tempo, na sua sala. Não pode pensar, eu estou aqui na minha sala e não quero saber de mais nada e o que se passa lá fora não tem nada a ver com isso. Não pode ser assim, nem sequer consegue hoje em dia que seja assim. Portanto, tem que haver uma abertura muito grande, uma flexibilidade, uma formação. Temos que estar constantemente a procurar. Constante, né? Exatamente, e não ficar a se abarcar por esta enormidade de coisas, porque depois a gente pode pensar que isto é uma coisa tão grande, assim, então eu não consigo fazer nada. Então não faço nada. Exatamente. Isto é só problema. Não. Tem mesmo que transformar a mentalidade, né? Faz aquilo que está também ao nosso alcance. Exatamente. Com as pessoas que estão ao nosso lado. Afinal, o professor também é humano, apesar de que os alunos não acreditam, mas nós somos humanos, não é? Isso mesmo, somos humanos. Eu trago aqui um outro tema que é bastante sensível, mas eu sei que a Glória tem muita sensibilidade com isso, porque eu também já acompanhei esse trabalho, que é a inclusão dentro das escolas com os alunos, por exemplo, que tem algum tipo de alunos especiais e que tem autismo e tudo. Sei que nós falamos aqui do ter que aprender a trabalhar com as tecnologias, mas esse também não é um desafio de todo menor, né, Glória?
Não, de maneira nenhuma. A responsabilidade ainda é maior. É assim, os meninos são crianças, são só que deverão ter as mesmas oportunidades. Aí ainda mais urgente e mais importante o me reinventar, o questionar. Concordo. Há uma coisa aqui muito importante que eu queria trazer aqui em cima da mesa, que é trabalhar com alegria, com emoção. Porque assim, né? eu costumo dizer, quando eu entro na porta naquela sala, aqueles meninos não têm culpa se eu sou velha, se eu sou nova, se eu estou doente, se eu tenho limitações. Eu não vou fazer uma coisa, eu vou viver, que é essencialmente a diferença de ser educadora de infância no meu caso, que é, eu estou ali para viver um dia com eles. Eles são sensíveis às minhas falhas, às minhas limitações, eles ajudam-me quando eu estou doente, eles compreendem quando eu preciso, mas eu também tenho que lhes dar espaço e responsabilidade. É uma relação mútua. Sim. E os meninos especiais, nitidamente os autistas, que são grandes desafios, são os que dão mais. E são os que nos dão mais a todos os níveis. Os olhares, e a Gri sabe, os olhares, o abraço, o toque. E quando nós temos desafios muito grandes, porque o sistema às vezes não dá respostas porque não consegue. Sim. E eles estão cada vez mais a aparecer. É verdade. Cada vez mais. É verdade. Nós temos de trabalhar muito com a nossa emoção. É assim, se nós e uma outra coisa importante que a Gri disse, com foco. Sim. Porque no meio de tanta informação é preciso focar. Eu costumo pensar nisso todos os dias, pouco e bom. Eu posso dizer que são 38 anos de serviço. E eu falava em 15. 38 anos, eu todos os dias no percurso, e eu trabalhei 17 anos nos biscoitos, todos os dias no percurso eu rezo a seguinte oração: Senhor, se eu não fizer nada de bem para aqueles meninos, ajuda-me a não fazer nada de mal. Ei, que lindo. Este é o meu lema. Porque às vezes uma palavra, uma atitude leva para a vida, marca para a vida. Isso, é isso mesmo. Daí que eu acho que é essencial, e nós estamos, eu essencialmente por ser educadora, eu estou a construir os alicerces. Às vezes eles comigo têm conversas que não têm com mais ninguém. Acredito. E a relação humana, eu adoro os meus alunos, eu adoro. Chega ao fim do ano e tenho uma relação com eles que fica para a vida. Pois é. E com as mães também, porque elas vão lá sempre. Este momento de emoção que a Glória fala, a relação afetiva que a gente cria com os pais e com quem está connosco, com os nossos alunos, e mesmo transformar os atos de aprendizagem numa emoção. É decisivo. Quando a emoção faz parte da aprendizagem. É decisivo. É decisivo e transforma e fica para a vida inteira. Quero partilhar aqui com todos uma experiência que eu tive, foi com a Glória, mas antes eu preciso dizer que a nossa Suzana Maria Ferreira mandou aqui: bom dia, mulheres guerreiras, beijinhos para a Glória Reis. Obrigada, Suzana, por partilhar, por estar aqui conosco. Eu concordo com você, são mulheres guerreiras, são muito mais do que isso, são mulheres que se reinventam. E aí eu vou partilhar essa historiazinha que eu vi. Um dia eu estava ali em frente à central e eu estava vendo a Glória de longe. Eu vejo a Glória andando toda, mas ela estava tão feliz e parecia que ela conversava sozinha. E eu assim, mas o que está acontecendo com aquela? Não tá bem discreta, né? Foi o que eu pensei. E ela andava assim, parecia uma patinha. Quando eu olho assim, com mais atenção, lá vinha ela com a sua turminha. Devia ter, sei lá, 15, e eles todos atrás em filinha. Parecia uma patinha com seus patinhos atrás. E fiquei de longe observando. E fico até emocionada. Ela a forma com que ela cuidava daqueles meninos e a forma com que ela levava essas crianças para fazer as árvores de Natal. Foi isso, foi nessa ocasião. E eu vejo ali quase que, vai ser polêmico o que eu vou falar, mas quase que uma substituição de uma mãe naquele momento. Porque naquele momento você tinha tudo, você tinha a responsabilidade de que eles não iam ser
atropelados, que não iam cair, que não... Era um momento, a segurança, o cuidado, o respeito, isso aqui que vocês acabaram de falar. E eu tenho certeza que todas vocês, e na verdade vocês três estão só a representar todas, todas não, mas a grande parte das educadoras que dão o seu melhor, não é? Eu faço questão de dizer isso aqui, para que os nossos estejam bem, para que quando a gente estiver no nosso trabalho, a gente pense, estou tranquila, porque tem uma Grinoalda, tem uma Glória, tem uma Maria, tem uma Joana, tem uma Margarida a cuidar dos nossos, porque como a gente poderia viver... É isso, porque é o nosso mais do que tudo, não é? E nós, quando somos mães, eu não sei se passa com vocês, mas a partir do momento que eu fui mãe, também passei a ter uma outra visão. Definitivamente eu também. Tipo definitivamente eu também. Eu não vou fazer nada daquilo que eu não gostava de fazer sem os meus. Exatamente. Esta é uma, isso é muito esta é uma postura que eu tenho. Eu sempre que faço planifico ou planeio alguma atividade, eu penso no meu papel de mãe. Se eu recebesse essa informação, como é que eu reagia? É isso. Se me pedissem isto, como é que eu fazia? É isso. Pronto. Em relação a isso, só queria dizer uma coisa que a Claudine referiu, o cuidar. É assim, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu quero referir novamente a parte de dar tempo, porque a vida está muito corrida. Concordo. Muito corrida, e às vezes os meninos, se a escola for um ambiente muito estressante, com muita coisa, e não se der tempo, a escola existe pelo aluno. A criança é o centro, tem de ser o centro do nosso trabalho. Mas às vezes há tanta coisa, há tanto corre, eles já vêm a correr de casa, amanhã correr mal. E os pais, e despacha-te e não me chateias, e não se dá tempo. É isso. E não se dá tempo. E aí daí a nossa responsabilidade, ouvir, pensar, acalmar, fazer com que aqueles meninos estejam tranquilos. É isso. Criar. Aliás, tem estudos que tem estudos que mostram até que se as crianças não estiverem calmas e em algum momento ociosas, elas não têm criatividade. Nada. O ócio traz a criatividade em muitos momentos, não é? Não entra. Posso só talvez completar aqui o que a Glória estava a dizer, que é no sentido da gente dar espaço a eles. E também eu acho que no nosso caso, enquanto nós somos seres humanos, não é? E eu falo por mim, tem sido também um amadurecimento ao longo da vida. Nós com a idade também vamos aprendendo quando nascem os nossos filhos. E eu há pouco tempo tive uma experiência com uma criança, e foi durante uma saída da escola, lá está, o tal criar o ambiente, a situação. E a miúda às tantas, fomos para um espaço e ela chamou-me ali àquele espaço e ela disse, sabes, professora, foi aqui neste lugar que a minha mãe me contou uma coisa que a minha vida ia mudar muito. E ela estava triste quando me contou aquilo, e que era uma coisa séria, e ela disse-me que foi ali que a sua mãe tinha contado que ia separar do CEPA. Olha. Aquilo foi uma coisa que ainda até hoje me marca, porque aquela miúda, aquele lugar, ela está marcada naquele lugar, e ela, quando passou naquele lugar, ela reviveu aquilo, mas ela sentiu abertura para me contar aquilo. Sim. É muita confiança, né? Exatamente, portanto ela teve necessidade de me contar aquilo, e contou aquilo com tristeza, claro. Sim. E eu fiquei tão sensibilizada, porque é o que ela está a dizer, se nós criamos as situações e os contextos, eles depois acabam por se acalmar e por até porem cá para fora coisas que estão a incomodá-los, ou que lá está a questão da vida particular deles, que cada criança é um caso. E há muita coisa por trás da vida de cada um, que nós, a partir daquele momento, percebo olhar de outra maneira para aquela miúda, porque percebi que a vida dela não estava bem. E de alguma forma também para você, não é? Porque você foi um agente naquele momento de levar para ela algum acolhimento, algum cuidado, não é? São 10h56 e você acha que essa entrevista já acabou? Pois é, claro que não, porque eu tenho 1, 2, 3. Acha que vai acabar assim? Claro que não. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Planeta Mulher com a nossa Grinoalda. E hoje o programa está glorioso, como eu já disse para vocês, porque nós temos Glória Pereira e nós temos também a Glória Reis. As três são
agentes de educação, é assim que eu gosto de dizer, porque eu acredito muito que a educação hoje é muito, muito mais do que ensinar algumas valências, ensinar música, ensinar matemática, não, é algo que é quase que transversal a toda a sociedade. E essas 3 vêm mostrar precisamente isso aqui, que é a educação, que dentro de uma instituição de educação pode existir um mundo, pode existir um planeta inteiro. Grinoalda, Glória, exatamente. É maravilhoso tê-las aqui, porque eu vejo tanto brilho nos olhos de vocês e penso que depois vocês podem até corrigir se vocês não concordarem, mas eu penso que se a vida não for vivida assim, não é uma vida rica, não é uma vida que nós possamos ir embora e falar: eu verdadeiramente vivi, não foi só sobreviver. E vocês trazem isso, o estúdio está todo iluminado, está cheio de sorrisos, porque acreditar que a vida pode ser melhor através do que nós fazemos é o mais bonito, é uma missão, né? Gri, fala pra gente um pouquinho, faz uma conclusão do que nós falamos aqui e tudo que faltou ainda falar. Pois, eu estava aqui a falar, estavas a dizer isso da emoção, do brilho e desta automotivação que nós temos para as nossas profissões. Isso é verdade, isto é uma coisa que se vai alimentando e vai-se alimentando como? Vai-se alimentando também com o teu crescimento pessoal, não é? Que é muito importante trabalharmos sempre connosco, percebermos onde é que estamos, onde é que podemos crescer, onde é que... E também a gente deixar-se emocionar para aquilo que a gente vê. A gente, quando vê uma coisa, a gente vê um quadro, a gente ouve uma música, a gente vai a um espetáculo, a gente olha para uma pessoa e se a gente se deixa emocionar por alguma coisa daquilo que está a acontecer, também isto faz com que a gente depois tenha muito mais ideias, sejamos mais criativos e porque a gente ainda se deixa maravilhar para as pequenas coisas. Uma flor que está no caminho, um cheiro a faia, agora que é maravilhoso. Ontem chegámos a casa, cheirava a faia, que era um espetáculo. E isso também nos ajuda. E as pessoas, sobretudo as pessoas que nos enriquecem. E eu queria deixar aqui a minha escola, as pessoas com quem eu trabalho diariamente. A nossa escola. Exatamente, Glória. A nossa escola, as pessoas com quem nós partilhamos o nosso dia, aquelas horas todas, as crianças, os meus colegas do executivo, as minhas colegas de equipa, dos vários ciclos que são espetaculares e que são, é uma equipa muito boa de trabalho. Eu vou feliz para o meu trabalho. Isso é um dom, é uma maravilha. É um privilégio eu gosto enorme. de estar no meu trabalho. Gosto e isto é uma coisa que a gente consegue porquê? Porque a gente tem gente fantástica à nossa volta. Ainda ontem falava com a Joaquina, a nossa colega Joaquina, de matemática, sobre a escola, sobre a gente se reinventar, sobre quebrarmos algumas barreiras que ainda temos, que criamos a nós próprios por causa da questão do medo e assim. Portanto, eu queria deixar aqui este elogio à minha escola. Lindo. A Glória, a cada pessoa. A Glória me faz, a Grinoalda me faz lembrar de um tema que fala que para educar uma criança precisa de uma tribo inteira, não é? E é sobre isso que você está aqui a dizer. Uma só não faria o trabalho. Não tem que dá, ter toda uma sociedade. E na escola é ter o contributo de todos. É isso. Tu podes até lançar uma ideia, mas se não houver a acolhimento, a adesão, e depois tens de ter confiança nos talentos que as pessoas têm. É isso. Há coisas que, por exemplo, uma senhora sabe fazer muito melhor do que eu, sabe fazer laços melhor do que eu, sabe pôr flores, sabe fazer isto, sabe fazer aquilo outro e assim. Então, nem sequer a gente precisa preocupar mais com aquilo. É isso. E até que não saiba fazer, aprende, né? É também um momento da gente. E falamos já muito nessa entrevista sobre
eu me reinvento. Se eu não sei, se eu não consigo, se eu tenho medo, vou com medo mesmo. E vou todos os dias superando um bocadinho mais. Exatamente. Não é? E é por isso que aparecem depois estas equipas também, que eu agora vou-me despedir, vou deixar um sorriso de esperança, que é o nome da nossa equipa, e colaborem com a nossa e com todas as outras. Façam também esta parte de caridade e de voluntariado na nossa, e de solidariedade na nossa sociedade e na nossa terceira, neste caso. Muito obrigada. Eu já Claudine, obrigada. Já não estou mais a fazer o nosso direto, mas precisavam ver o sorriso ali da nossa Glória Reis. Olha, nem que você falasse nesse microfone, eu não gosto da minha profissão, eu não ia acreditar. Não tem jeito, porque o nosso corpo fala muito mais do que... Não, eu neste momento também, para me despedir, gostava também de falar mais um bocadinho sobre o Alegre, já que foi à conta disso que eu vim também hoje aqui, e transpor um pouco o que a Grimalda disse da escola para o Alegre, porque eu neste momento sou a presidente, ela é a mestrina, e o Alegre para mim também é como se fosse talvez outra escola, outra turma, digamos assim. É uma turma diferente, claro, os alunos estão noutra faixa etária. É outra gaitadaria, né? Outra gaitadaria, exatamente. Mas e também vou para ali com boa disposição, com emoção, com alegria. Gosto de estar ali, estou ali desde o início e realmente também procuro ali, também enquanto presidente, não é? Nós, claro que temos que tomar algumas iniciativas, temos que tomar decisões, mas procuramos sempre ali que haja acolhimento, que as pessoas se sintam bem, que estejam bem ali. Também temos sempre ali uma filosofia de solidariedade uns para com os outros, que ninguém fique para trás. E a amizade. Temos pessoas já com algumas limitações, que é mesmo assim. Nós, o ano passado, está agora a fazer um ano, fomos à Madeira, fomos à Camacha e levámos pessoas já com bastante idade, portanto, não houve ali, não, tu já tens esta limitação, não podes ir, não. Todos, e depois não há a definição de papéis, o dizer, olha, aquele é que toma conta daquele. Não, toda a gente vê ou que aquela pessoa precisa de uma ajuda ou de qualquer coisa naquele momento e toda a gente está disponível. Portanto, é também um bocadinho essa a nossa filosofia, a de solidariedade. E claro, depois isto transpõe-se para os nossos eventos, para os nossos, portanto, aquilo que nós fazemos, que é o que, como já disse, vamos este fim de semana fazer o Jubileu da Misericórdia, vamos participar. E faço aqui um apelo para que as pessoas vão, que participem, que levem também alguns géneros, que também é para isso que o evento está a ser criado, e que estejam atentos a estas causas. Muito bem, Glória, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, Glória, a gente tem aqui um comentário que fala assim, não sei se é para você, Glória, ou para outra Glória, fala assim: bom dia, meninas. Ainda ontem estive com 2 meninas que aí estão na igreja do colégio e acho que a menina Glória também estava e que as bem conheço. Beijinhos grandes, mulheres. Abraços, meninas. Portanto, obrigada, Maria, por estar aqui conosco. Obrigada por esse recadinho, porque é assim também que a gente sabe que o feedback. Quem é que está conosco, quem é que está a participar conosco. Olha, já está aparecendo coisa aqui que não se deve. Glória Pereira, conta pra gente as suas conclusões e pra gente terminar essa entrevista, tenho certeza que vai ser em grande. Eu queria, para terminar, realçar o trabalho em equipa. Eu vim aqui na qualidade, desta iniciativa Um Dia pela Vida. É uma iniciativa que me toca muito, que nos toca muito a todos e que essencialmente, como a Grimalda acabou de referir, sentimos um grande eco na nossa escola. Só é possível no nosso universo, na nossa comunidade educativa, só é possível porque trabalhamos em equipa. Foi mais um projeto muito bem conseguido, com muito, não tanto o valor monetário, porque também é importante e conseguimos arrecadar uma boa quantia para a Liga contra o Cancro, mas essencialmente foi o dar o valor ao livro, como eu já referi, e abrir a escola à comunidade numa feira do livro, numa freguesia rural de São Sebastião. E que foi maravilhoso, foram 2 dias fantásticos. Quero agradecer muito à minha equipa Um Dia pela Vida, a equipa número 34, Livre da Vida. Foi muito bom trabalhar com vocês. Foi uma equipa muito reduzida porque houve 2 baixas, uma delas caiu
a arrumar os livros e está neste momento inutilizada. E melhoras banda, tu fizeste muita falta, mas foi muito bom. Só queria terminar alertando que esta atividade irá culminar no dia 4 e 5 de Abril na Zona Verde da Praia, onde nós estaremos novamente presentes, e todas as equipas que estarão a trabalhar neste momento no âmbito da solidariedade da Liga contra o Cancro. É uma causa que é de todos e para todos. Foi este o nosso lema, e começamos com os pequeninos de 3 anos e terminamos nos grandes do 9º ano e do Profis. Envolvemos toda a comunidade escolar e educativa numa causa que é de todos e para todos. Muito bem. Gri, quer falar mais alguma coisa? Mulheres, cuidem de si, vão aos rastreios, cuidem da sua saúde, invistam na sua alimentação, porque mais do que tratar é preciso prevenir. Muito bem, são 11h10 e eu preciso mesmo, embora não é que eu gostaria, mas essas mulheres ainda têm muito a dizer, e isso significa que nós temos que ter um compromisso de vocês voltarem aqui para falarmos sobre esses e muitos outros assuntos. Eu estive em conversa com Glória Pereira, Glória Reis, Grinoalda Ávila, e tenho ainda muito a dizer. Na nossa rede social já tem outras pessoas a mandar recadinho, mas elas vão responder lá. Muito obrigada. Vocês já sabem como eu termino o nosso programa todos os sábados. Sejam bons uns com os outros, precisamente com vocês mesmos. Até a semana que vem.